Um dos mais modernos jatos civis de passageiros de fabricação americana, 132 pessoas a bordo. Caiu hoje no sul da China, não há sobreviventes. O Boeing 737-800 viajava pela companhia China Eastern Airlines desde 2015. O voo saiu da cidade de Kunming com destino a Guangzhou, trajeto que leva aproximadamente 4 horas. O último contato do controle com a tripulação ocorreu quando o 737-800 sobrevoava a região de Wuzhou. Não há sinais de sobreviventes entre os 123 passageiros e 9 tripulantes que estavam a bordo. A Agência Federal de Aviação Americana disse que está pronta para ajudar os chineses nas investigações. O presidente chinês Xi Jinping pediu que a causa do acidente fosse determinada o mais rápido possível para garantir a segurança absoluta da aviação. Pessoal, vamos a partir daquilo que a gente sabe, a partir dos fatos estabelecidos, tentar imaginar, porque a gente não sabe. Porém, partimos de alguns fatos. O que aconteceu com esse avião? Tráfego de rádio, ouvido por outros pilotos, indicam que a tripulação desse Boeing acidentado avisou o controle que havia perdido o motor da direita. Ele tem 2 motores, um na direita e um na esquerda. E isso significa que, por um princípio de física, não outra coisa, por um princípio de física, porque a gente precisa de uma certa potência para segurar um certo peso de um avião em uma determinada altitude. Por um princípio de física, esse avião tinha que começar a descer. Simplesmente ele perdeu metade da potência e não poderia conseguir voar naquela altitude. Se ele tentasse, a velocidade dele diminuiria até o ponto em que ocorreria o stall, a perda de sustentação, para simplificar a questão. O que aconteceu a partir do site Flight Radar, que é muito usado quando se analisa o comportamento de aeronaves em voo, como é esse caso? Vocês vão ver agora na nossa segunda ilustração, esse avião estava voando, de acordo com o Flight Radar, no rumo magnético 98. O rumo magnético é o rumo da bússola, ok? Ele estava voando nessa direção. A gente exagerou um pouquinho a perda de controle direcional para a direita, exageramos um pouquinho para ficar um pouco claro para vocês. Ele se desvia 40 graus para a direita, o que é condizente com a perda do motor direito. Quando surge uma situação como essa, num avião desse tipo, de assimetria de potência, tem um lado dele com potência, o lado esquerdo. Tem um lado direito dele que perdeu potência, porque o motor ali morreu, o direito. A proa do avião, o rumo magnético dele, se desvia um pouquinho. Isso é aceitável para pilotos, mas não todos esses 40 graus. O que é que isso daí sugere? Que houve perda de controle direcional. Essa está estabelecida pelo Flight Radar 24. A gente pode concluir que houve perda de controle direcional. Esse vídeo horroroso machuca o coração de qualquer um que olha isso, o avião entrando em alta velocidade no solo. Ele indica que após essa perda de controle direcional, por causas que a investigação terá que examinar, houve também uma perda de controle completo do avião. Uma das dúvidas que os investigadores terão de resolver é por que o avião não, imediatamente após perder o motor, iniciou uma descida. Há uma tabela que a gente gostaria de mostrar para vocês, apenas para que vocês tenham uma ideia, o que um piloto tem na mão num momento desses. Essa é a tabela do fabricante, da Boeing. Ela diz para o piloto, isso aí está dentro do computador dele, mas também está num livrinho, junto da perna dele, que é para ele consultar no caso de perder um motor em cruzeiro, como aconteceu com esse Boeing na China. O que ele tem que fazer? Ele tem que consultar a tabela e saber, nas condições atmosféricas na qual ele está voando, para qual altitude ele pode descer, onde então sim a potência à disposição dele mantém o avião voando na velocidade e na altitude desejadas. Por que os pilotos não iniciaram imediatamente esse procedimento de descida, que não é uma descida de emergência, ela é tranquila, em inglês até se diz drifting down, ou seja, escorregando para baixo, é outra questão que a investigação que terá que esclarecer.